Olá, alunos! Hoje vamos à aula 5 do nosso curso de Química Analítica, onde vamos falar de soluções aquosas, equilíbrios químicos. Na aula 6 nós vamos continuar esse tema, mas o conceito de equilíbrio químico em Química Analítica é de extrema importância e necessidade. Então, até agora nós falamos de cuidados, mas nós ainda não discutimos, por exemplo, por que nós utilizamos sempre água no laboratório, as soluções, o solvente sempre é água. Então vamos discutir um pouco o que é uma solução. Uma solução, e sempre nós temos que ter no laboratório uma solução, que é, se nós vamos analisar uma rocha, nós temos que ter o quê? Uma solução oriunda dessa rocha. Se vamos analisar o solo, é a mesma coisa, nós temos que pegar ele e dissolver para fazer a medida que nós precisamos, a composição inorgânica, orgânica desse solo. Então, sempre é o quê? O produto homogêneo obtido quando se dissolve uma substância, um soluto, em um solvente. E nós vamos discutir um pouco sobre a solução aquosa, quando o solvente é água e é praticamente toda a química analítica é feita em cima de água, embora nós podemos utilizar solventes orgânicos, mas todas as constantes químicas, elas são baseadas em água. Valor de pH, ele só tem validade se for em água. Se você for determinar uma solução alcoólica, um extrato de planta em álcool, ir lá e colocar no pH-metro, você vai ter um valor, mas ele não representa o valor de pH exato, porque o pH-metro foi desenvolvido para medir íons em água. Bom, então, o porquê disso é que nós temos o quê? 2/3 do planeta coberto por água, é a substância mais abundante no corpo humano, com propriedades físico-químicas únicas, e ele é o solvente, a água é o solvente para a grande maioria de substâncias, tanto que é considerado o solvente universal. Diversas reações bioquímicas, ele funciona no nosso organismo em meio aquoso. Então, a grande maioria das reações documentadas e muito bem estabelecidas na literatura foram desenvolvidas em água. Bom, então, mas nós precisamos de entender um pouco o conceito de eletrólito. O que são os eletrólitos? A maioria dos solutos que discutimos são os eletrólitos, que formam os íons, quando dissolvido em água, e que vão ocorrer, muitas das vezes, as reações ou os processos instrumentais, eles vão determinar íons ou moléculas. Mas no caso, lembrando da aula 1, onde nós falamos de gravimetria e volumetrias, como dos 4 processos analíticos, os 2 primeiros, que é a titulação, nós vamos trabalhar com íons, nós temos que levar as moléculas no seu estado iônico e produzir essas soluções. E aí tem o conceito, que surgiu numa época pobre ainda de equipamento, é quando você tem uma solução que conduz eletricidade, porque você tem uma solução iônica. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, essencialmente, nós temos os eletrólitos fortes, que são aqueles que ionizam totalmente. As moléculas, nem toda molécula ioniza, a grande maioria delas ionizam parcialmente, e outras ionizam praticamente nada. Conceitos esses que vocês já foram abordados em Química Geral. Quem não lembra adequadamente, faz um tempinho, volte nesse material
e faça uma revisão, né, desses conceitos, mas porque o conhecimento, né, da força iônica, né, da capacidade de ionizar, faz ser importante para o sucesso no nosso curso de Química Analítica, né? Bom, mas então o que são esses eletrólitos e o que são os não eletrólitos, né? Bom, como eu já disse anteriormente, as soluções, né, que são eletrólitos, elas conduzem, né, corrente e elas são eletrólitos, que são as substâncias inorgânicas, os ácidos, as bases, os sais, né? E os não eletrólitos, que geralmente são substâncias orgânicas, que elas não conduzem eletrólitos. Mas claro que os compostos não se dividem em sim ou não, né? Tem a situação intermediária entre eles, os compostos que conduzem pouca corrente, quer dizer, são os compostos que ionizam parcialmente. Um exemplo, né, de um composto que todo mundo utiliza e que ioniza parcialmente é o vinagre, que todo mundo utiliza praticamente todo dia para comer uma salada. Ele conduz, mas ele conduz pouco. Quer dizer, ele ioniza pouco. Ainda bem, né? Porque se ele ionizasse muito, ele era um ácido forte e queimava a boca de quem estava comendo, como é o ácido clorídrico, né? Que é um ácido extremamente forte, ioniza totalmente e o sabor azedo, né, é a forma iônica, né, que vai, o sabor ácido, né? Então, esse é um exemplo clássico. Bom, aqui nós temos uma representação onde nós temos, né, aqui, isso é um experimento onde se fazia para entender, né, o que era eletrólito e o que conduzia ou não uma determinada substância. Aqui ele não conduz nada, quer dizer, você tem uma solução, você tem 2 eletrodos e uma lâmpada. Se você coloca uma substância que não conduz, por exemplo, açúcar, né, a lâmpada não vai ligar porque você tem o eletrodo A e o eletrodo B, você não tem a passagem de elétron para fornecer essa lâmpada onde você tem o cátodo e o ânodo, né? Aqui você tem, né, um eletrólido fraco, o exemplo que eu citei, o ácido acético, né, que compõe o vinagre. Ele vai acender uma luz bem fraquinha, mas vai acender. E aqui um eletrólido forte, pode ser um ácido forte, né, um ácido clorídrico ou um hidróxido de sódio, onde você vai ter, né, essa iluminação da lâmpada de uma forma brilhante, né? Então esse é um exemplo de um experimento onde é possível você ver a força, né, da ionização de uma maneira direta, né, que você pode fazer, né? Isso é feito, às vezes, em laboratório, para ter noção, né, até da concentração iônica, em função do quê? Da corrente que passa, você pode até calcular a quantidade de íons que você tem, né? Então, soluções de eletrólito, isso significa o quê? Que uma solução de eletrólito fraco não conduz eletricidade. E um sal, né, totalmente, ele vai conduzir, né, bastante eletricidade, né, quer dizer, bastante íons, e no caso do experimento da lâmpada, ele vai acender a lâmpada, né? E aí nós temos os exemplos, né, de diferentes sais. Bom, aqui nós temos, né, e se o sal ou o ácido, né, conduz bastante íons, quer dizer, naquele experimento da lâmpada, a lâmpada fica brilhante, quer dizer que, no caso de um ácido, ele é um ácido forte, ou se for uma base, é uma base forte, né, e assim por diante. Se o sal também conduz, quer dizer, ele é um sal que está totalmente ionizado, né? Bom,
Então, aqui nós temos uma classificação, né, de eletrólitos, os principais, os mais conhecidos, né, entre forte, fraco, né, e a maioria dos sais são fortes pelo próprio conceito, ele é um sal, né, ele vai conduzir. Mas nós temos os sais orgânicos que não são, né, grandes condutores, porque não estão totalmente na sua forma iônica. Bom, esse conceito, né, de ácido e base, ele foi desenvolvido nos primórdios da química, né, há mais de 200 anos, né, por esses dois pesquisadores de forma independente, né, aonde eles classificaram o quê? Né, que você tem, né, um ácido, ele é sempre um doador de próton e uma base é um receptor de próton. Isso ao longo do desenvolvimento, né, científico mudou um pouco, né, mas no conceito geral a gente tem que pensar sempre nisso, né? O ácido ele vai doar um próton e a base vai receber. Se você olhar o equilíbrio, né, do HCl em água ou da hidróxido de sódio em água, ele segue esse conceito, né, de um ácido com uma base, né, vai te dar uma base e um ácido conjugado, né? Bom, então, né, o mesmo conceito, né, como eu disse, para uma base, a base, né, ela vai, né, receber um próton que, consequentemente, vai ter um caráter ácido, né? Bom, quando esses dois processos, né, estão, né, combinados, é que nós temos, né, o ácido e a base conjugada, onde nós temos, né, o ácido com a sua base conjugada, sua base com o seu ácido conjugado. E assim, né, uma substância age como um ácido apenas na presença de uma base ou vice-versa, para você falar, né, que ela é um ácido em relação a quem, né? Então, o HCl, ele nunca está 100% HCl, ele sempre vai ter uma água que vai, naquele caso, vai funcionar como uma base, né? Bom, e a base conjugada, né, ela é formada, né, quando um ácido cede um próton, né? Por exemplo, né, o íon acetato é a base conjugada do ácido acético. Similarmente, né, o íon amônio é um ácido conjugado da base da amônia, né? Aqui o íon acetato com ácido acético é o que compõe, né, o nosso vinagre, que eu já tinha citado inicialmente, né? Mas, né, nós temos que ter o quê? Né? Os eletrólitos, eles têm, né, a sua capacidade, né, de ionização, né? Onde você tem aí valores extremamente baixos ou valores extremamente altos. Por exemplo, HCl tem um valor extremamente alto, enquanto que o ácido acético tem um valor extremamente baixo, né? Porque você tem o quê? A concentração da parte dissociável do eletrólito dividido pela concentração total desse eletrólito, né? Por que que o ácido clorídrico, que é um ácido forte, vai ter um valor aproximadamente de 1, né? Porque ele vai ter o quê? Né? Basicamente, todo o ácido clorídrico vai dissociar, então quando você vai ter um valor próximo um do outro, quando você divide duas grandezas, uma próxima de intensidade próxima uma da outra, você vai ter um valor 1. Mas se você tiver ele muito pouco dissociado, né, você vai ter o quê? Né? Imagine, uma pequena fração do ácido acético vai a acetato. Você tem um número, né, extremamente pequeno dividido pelo número grande, vai ter um número menor ainda e você vai ter, né, 0,000. Né? Quanto menor for, né, esse grau de dissociação, mais fraco é esse eletrólito, mais fraco é a capacidade de condução dele. O que isso significa? Se é uma reação que vai acontecer com a espécie iônica, quanto menor for, né, esse fator, menor vai ser a dimensão da reação. Então, né, a força eletrolítica é o grau de dissociação está
intrinsecamente ligada, quer dizer, uma tem relação com a outra. Frente a esses conceitos, né, de dissociação de eletrólitos e a força dessa dissociação, nessa primeira parte, né, para ter a introdução ao equilíbrio químico, a aula encerra aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.